Olá, ouvintes e internautas da RBA Litoral. Do dia 21 de dezembro até 1º de janeiro, você fica com uma série de entrevistas que foram destaques aqui no Manhã RBA Litoral no ano de 2020. Nós estamos, como já anunciamos, aqui com Arthur Chioro, que vai conversar conosco, né, sobre essa questão da pandemia, e vamos chamá-lo, né, já para conversar conosco. Tá bem? Então vamos lá. Obrigado. É isso aí. Bom dia, Arthur. Tudo bem? Bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. Prazer estar de novo com vocês. Um abraço a todos que acompanham a RBA Litoral. Prazer estar de novo aqui com vocês. Bom dia, Arthur. Arthur, é o seguinte, a gente está vivendo, né, um momento aqui bastante específico, né? Hoje de manhã foi informada a prisão do Fabrício Queiroz, né? Personagem aí já conhecido por todos, etc., que gerou até uma pergunta nacional: onde está o Queiroz? Bom, agora a gente já sabe onde ele está e já está sabendo para onde ele vai. E aí, queria conversar com você a partir desse fato que demonstra o seguinte: as conexões, né, desse governo, que não são sérias em nenhum aspecto, a gente vai falar sobre a questão da pandemia, mas que politicamente vão ficando cada vez mais evidentes, né, na medida em que as investigações também vão avançando. Não poderia deixar de fazer essa pergunta para você, que foi ministro, né, da Saúde, que teve num momento político do país onde, inclusive, as políticas públicas com as agendas sociais tinham uma dignidade muito grande, né, e se transformavam em programas e ações efetivas, e houve uma reversão desde então, onde se discutia, né, até a seriedade do que se fazia antes, né, sobre um discurso de combate à corrupção, etc. E a gente está vendo agora que a prisão do Queiroz ela está no centro de uma atividade que é de corrupção, que são as rachadinhas, né, a apropriação e distribuição particular do dinheiro público, etc. Bom, Arthur, como é que você vê isso, né, essa prisão do Queiroz e diante de todas essas circunstâncias que a gente vem passando aí? Bom, é sempre muito triste, né? Eu não sou daqueles que consigo ficar feliz com a desgraça que o Brasil se enfiou, né? Veja, esse discurso que se produziu, que negava a política, né, que criminalizava todas as alternativas. É claro, olha, corrupção a gente sabe que é uma chaga no mundo inteiro, né, ela, de alguma maneira, está presente em todas as sociedades, e a maneira com que a sociedade se organiza para rejeitá-la, para fiscalizar, para controlar, para exigir que ela seja combatida, é que diferencia o grau de civilidade de determinadas nações. Mas nós caímos exatamente num certo conto de um segmento da sociedade que usou esse discurso absolutamente falso, né, porque se tratava de corruptos acusando um outro segmento, outra parte da política de corrupção para captar a insatisfação da sociedade, né? E o que a gente vê é exatamente isso, né? Alçados ao poder, né, se lambuzam, e misturam a incapacidade para fazer a gestão da crise mais grave da história do país, aliás, do mundo, porque nos últimos 100 anos nós não temos precedente, né, de uma situação que exige a atuação do Estado capacitada, qualificada, como a que nós estamos vivendo agora, né, tanto do ponto de vista da aplicação de medidas sanitárias, de enfrentamento da Covid, do ponto de vista da saúde, mas da condução de políticas econômicas, sociais, capazes de mitigar o enorme impacto na economia, na vida
dos cidadãos, né? E também de considerar que a Covid ela se mostra muito mais perversa num país com tamanha desigualdade social, como é o caso do Brasil, né? Eu acho que tem uma coisa muito interessante, porque de vez em quando a gente vê determinados gestores, prefeitos, governadores, e o próprio presidente da República. O presidente da República é um caso à parte, porque ele é um negacionista, e quando ele entra só para atrapalhar, né? Mas a gente vê as pessoas, os dirigentes políticos, governador, prefeitos e tal, conduzindo a Covid como se estivesse tratando um país rico do hemisfério norte, né? Sem conseguir considerar a profunda situação de desigualdade social, de vulnerabilidade, né? As condições habitacionais extremamente críticas que vivem uma parte significativa da população brasileira, mais de 13 milhões de pessoas vivendo em favelas, em cortiços, né, em situação de rua, sem contar a população carcerária, quilombolas, assentamentos rurais, povos indígenas, e assim, a gente vê que nada, Douglas, nada foi feito. E aí, os dados epidemiológicos mostram indicadores muito, muito delicados, porque o impacto é muito diferente. Então, eu estou fazendo esse preâmbulo porque é nesse contexto, né, que a crise que envolve Bolsonaro, que envolve agora o seu coordenador miliciano, que é o Queiroz, né, colocam na cena política brasileira, com desdobramentos imprevisíveis, né, porque sabe-se lá agora o que o Queiroz será capaz de falar ou não, explicar como é que ele estava escondido há um ano, segundo o próprio Caseiro acabou de dizer para o delegado, pelo que a gente leu na internet, né, há um ano, no advogado Frederico Wassef, que não é o advogado dele, mas é o advogado do Flávio Bolsonaro e do presidente da República, né? Então, assim, a situação vai indo num emaranhado crítico, né, que vai se desdobrando em facetas imprevisíveis, tá certo? E que, de alguma maneira, apontam para uma situação extremamente perigosa para a própria continuidade do governo, que já não governa, convenhamos, né? Nós vivemos um governo que tentou... Bom, na verdade, tem uma coisa que o Bolsonaro foi muito coerente, né? E eu acho que é importante a gente admitir que nisso ele foi muito competente. Ele disse, antes de tomar posse, que ele destruiria as políticas públicas, sim, e isso ele está fazendo, né? Com muita coerência na lógica dele, com uma perversidade sem tamanho, né? Você veja, ontem o Congresso Nacional continuou aprovando projetos de lei de iniciativa do governo que afrontam ainda mais os interesses da classe trabalhadora, tiram direitos trabalhistas, previdenciários, quer dizer, a desmontagem do Estado Democrático de Direito continua. Então, assim, ele não governa, mas continua com a sua agenda de destruição, de entrega do patrimônio nacional, uma perversidade sem tamanho. Douglas, não tem precedente de nenhum país, em particular um que hoje é o epicentro da pandemia de Covid. Vejam, nas últimas 2 semanas, eu estou ouvindo esse discurso de que a situação está sob controle, nós podemos aprofundar, e eu quero trazer dados que não estamos sob controle. Nas 2 últimas semanas, 20% dos casos no mundo foram notificados no Brasil. E nós só temos 2,7% da população global, né? As repercussões econômicas são muito mais trágicas, e a gente só vê Bolsonaro fazer chegar os incentivos, inclusive aqueles aprovados no Congresso Nacional, a partir do esforço da bancada do PT, dos partidos de esquerda, de centro-esquerda, né, só faz chegar essa pressão, né, para o andar de cima. Então, a liberação de recursos para o sistema financeiro e para os grandes empresários vai muito bem, obrigado. A liberação de recursos para os pequenos e médios empresários, para proteger empregos, para proteger a pequena e média empresa, né, a liberação de recursos para o auxílio emergencial, para propiciar a população mais miserável, mais pobre desse país poder se proteger num momento tão crítico. A liberação, a normalização dos recursos emprestados junto à Previdência Social, que afetam demais aposentados, pensionistas, trabalhadores acidentados, tudo parado. Quer dizer assim, tudo que Bolsonaro pode fazer para prejudicar a população brasileira, ele consegue fazer. Ele é de uma perversidade, né, de uma falta de compaixão, né, ao ponto de, criminosamente, incitar a sua base a invadir hospitais. Quer dizer, quando ele tinha dito o Idaí, que foi objeto, inclusive, de um editorial da mais prestigiosa revista científica do mundo, The Lancet, né, que se posicionou claramente contra essa história,
né? Já foi complicado. Agora, quando ele agora passa ao ponto de incitar, né, é que a coisa já degringolou de vez, ele já não governa, e quando governa, é o sujeito ausente, e quando se apresenta é para atrapalhar demais. Como diz o Nicoleles, né, nós temos que enfrentar a pandemia e o pandemônio. Né? O nosso maior inimigo não é o coronavírus, é Jair Bolsonaro. Arthur, você vem falando, né, e essa é uma questão muito importante, que o Ministério da Saúde, com esse perfil que você deu aqui, embora ele tenha técnicos, embora ele tenha expertise, embora ele tenha uma trajetória importante na defesa da saúde pública, mas a direção, na verdade, agora contesta, de certa maneira, desconstrói essas possibilidades de que a gente conte com essa qualificação dos técnicos que estão lá para enfrentar essa situação de defender a saúde pública nesse momento de maneira adequada. Bom, o Ministério da Saúde ele informou que nós temos mais de 955 mil casos de coronavírus no Brasil. Esse é um dado de ontem, né? E você tem dito que pelo baixo nível de testagem nós podemos tranquilamente multiplicar essas informações por 9, né? Então, para cada caso notificado, nós temos mais 9, né, que não foram notificados. Isso cria uma situação terrível, né, em termos de orientação para o combate à pandemia, etc. E aí nós já teríamos, por essa conta, algo em torno de 8 milhões de infectados no país. Portanto, na prática, o Brasil já é, por esse critério, o epicentro da epidemia global. Tá certo isso, Arthur? Absolutamente correto. Esse é o raciocínio que todos os epidemiologistas, infectologistas, cientistas que estão acompanhando, né, se dedicando ao estudo, e vejam, são dados que vão sendo corroborados por diferentes estudos. Né? O estudo liderado pelo reitor da Universidade de Pelotas, feito no Rio Grande do Sul, e agora até por demanda do Ministério da Saúde, nas maiores cidades do Brasil, indica isso. O estudo que nós estamos desenvolvendo aqui na Baixada, num esforço de várias universidades da região, com pesquisadores muito experientes, nós não somos novatos, somos cientistas, somos médicos, somos pesquisadores, estamos há bastante tempo. Né? Já na terceira rodada, agora nós estamos fazendo o quarto campo, né, a quarta atividade de campo, que está exatamente nesse momento acontecendo nos 9 municípios, também encontrou esse mesmo dado. Os dados do Amazonas, os dados de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, os que foram feitos os estudos no Espírito Santo, todos eles indicam isso. Então, a gente pode, Douglas, assim, com bastante consistência, afirmar que os dados que nós temos hoje disponíveis, né, em todo o Brasil, do número de casos confirmados, não traduz a realidade, porque ele tem que ser multiplicado por 9. E para que quem está nos acompanhando possa entender, a explicação é muito simples. Desde o começo da pandemia, quando os casos começaram a acontecer aqui no Brasil, aquilo que a gente chama de autóctones, né? Quando os casos já não são mais importados, eles estão se disseminando internamente no país, o Ministério da Saúde tomou uma decisão de só testar os casos graves, moderados e graves, que correspondem a apenas 20%. Então, todos os casos leves que nós atendemos como médicos, né, como profissionais de saúde na rede do SUS ou rede privada, não são testados. Né? Nós orientamos o paciente para ir para casa, dizer para ele, provavelmente você tem Covid, né, tome essas medidas, etc. Os casos são leves, não são testados. Então, eles não entram nessa conta. Né? Por isso que os estudos de soroprevalência como esse que nós fizemos na Baixada, estamos fazendo, né? Estamos indo para a quarta fase, inclusive com uma chance depois de ser continuado, para inclusive continuar o monitoramento, ele indica uma expressão de casos. E sabe o que é importante? O importante é o seguinte, se a gente estivesse testando para valer, né, que foi a principal arma, junto com o isolamento social, que os países que já conseguiram controlar a Covid fizeram, se a gente estivesse testando, a gente podia identificar quem está infectado, orientar essas pessoas para fazer o isolamento, ir em busca das pessoas que tiveram contato com ela, testar, colocar em isolamento, e é isso que faz com que a transmissão associada ao isolamento, né, bastante importante, alguns países inclusive chegaram ao lockdown, né, a gente consegue de fato derrubar esse processo de transmissão da Covid. Arthur, dentro disso, a gente tem aqui na região uma realidade específica que eu queria que você analisasse. Bom,
nós vivemos há poucos dias aí atrás uma polêmica entre o prefeito de Santos com o governador do estado de São Paulo, que reivindicava que aqui a cidade de Santos fosse considerada uma cidade, na classificação colocada, né, para a população paulista pelo governo do estado, na classificação laranja, um mapa de cores que o governo do estado vem apresentando e que tem 5 fases. A fase vermelha, a fase laranja, a fase amarela, a fase verde e a fase azul, que é quando não teríamos mais, né, o risco da pandemia, voltaríamos ao normal. No começo, o governo de estado classificou, uma classificação também curiosa, né, a região da Baixada Santista e a região da Grande São Paulo como vermelha, ou seja, tecnicamente insuscetível de flexibilização. Mas preservou a capital, que esse é um critério que ninguém entendeu, né, como a região laranja, suscetível de... Você não conhece geografia, Douglas. Você não sabia que São Paulo é uma ilha cercada de água por todos os lados? Sem conexão com Guarulhos, com Osasco, com ABC? Mas aí, Arthur, mudou-se a classificação, e aí a gente vê aqui, a gente está compartilhando, né, o mapa, para aqueles que nos ouvem apenas pela 93.3, aqui nós estamos com o mapa da região de São Paulo, com a maior parte das regiões de São Paulo, o mapa do estado de São Paulo, com a maior parte das regiões em laranja. Apenas ali no Pontal do Paranapanema, vermelho, e o extremo norte de São Paulo, uma pequena área ali vermelho. Bom, esse é o primeiro fato, né? Quer dizer, a primeira dúvida a ser tirada com você é isso, qual é a procedência disso. A segunda questão é, depois dessa classificação, e inclusive da reconsideração aqui da Baixada para o mapa laranja, o prefeito municipal de Santos, mas não foi só ele, São Vicente e outros prefeitos fizeram os seus decretos de flexibilização. Nenhum conversava com o outro, embora isso seja uma região conurbada. O que aconteceu? O Ministério Público do Estado de São Paulo passou a entrar com ações para que todos se adequassem ao padrão do governo do Estado. E aí, aqui em Santos, nós tivemos uma liminar contra o decreto de flexibilização, né, do governo municipal, que teve que voltar atrás. Basicamente, o critério era o seguinte: o governo do Estado diz que o comércio pode ser liberado em 20% do seu movimento e funcionar durante 4 horas. E a gente havia liberado em 30% do movimento para funcionar durante 6 horas. Essas são as discrepâncias que estão aí objetivamente colocadas, mas houve a readequação para que a gente passe a funcionar no comércio por 4 horas com 20% da atividade durante essas 4 horas em funcionamento. Ok. Bom, não há nenhum dado que diga que nós estamos revertendo a curva de contágio comunitário. Aí a pergunta para o pesquisador, para o médico, para o ex-ministro Arthur Quioro, o ex-ministro da Saúde Arthur Quioro. Qual é a coerência desses procedimentos? Porque aparentemente é uma perplexidade. A curva acelera e nós flexibilizamos. Qual é o sentido disso, Arthur? Olha, é muito, muito bem colocado por você. Você está com uma capacidade de análise, acho que no próprio processo de formulação você vai trazendo os elementos críticos, né? Não há nenhuma sustentação científica por parte dessa medida do governo do Estado de São Paulo. E eu vou tentar analisar um pouco isso, porque se trata de uma decisão que, de alguma maneira, vem sendo reproduzida em praticamente todos os estados e municípios. E eu quero fazer uma análise bem criteriosa, né, iniciando por um aspecto político. Governadores e prefeitos, inclusive para se contrapor à barbaridade, aliás, eu ia falar barberagem, mas é as duas coisas, é uma barberagem e barbaridade, é uma mistura, né? Do governo Bolsonaro na condução da pandemia, né, eles entraram como leões ferozes, rugindo alto,
no isolamento social, né? Eu nunca vou me esquecer um certo mantra, né? Medicina, saúde pública, ciência e tal, interesse, e foram muito firmes do ponto de vista, alguns assodadamente, inclusive iniciando o processo de isolamento, sem os elementos suficientes para serem tomados, poderiam ter postergado algumas semanas, o que faz toda a diferença, né? Em alguns lugares precisava ter entrado, né? Mas entraram sem análise qualificada do ponto de vista científico. Entraram disputando quem era o mais bravo, quem era o mais gestor, quem mais batia na mesa, né? Quem fazia o decreto mais restritivo. Vocês acompanharam isso, né? Discutiram bastante, né, na Rádio Brasil Litoral, né? Eu sei que vocês têm tido uma análise muito crítica em relação a isso. Só que esses mesmos gestores se comportam agora como gatinhos recém-nascidos medrosos, né? Basicamente, não suportando a pressão de setores do empresariado e muito mobilizados pelos interesses eleitorais, pela sucessão, pelos seus processos sucessórios ou pela própria reeleição dos que são candidatos à reeleição. O interesse coletivo, o interesse público colocado absolutamente em segundo plano. Veja, eu não sou daqueles que vejo que a atividade econômica que se contrapõe à defesa da vida. Eu acho que nós temos que ter capacidade de olhar para as duas dimensões em profundidade. Aliás, a saúde depende muito da economia, mas não há recuperação econômica com prolongamento da crise. A maior parte dos países, Douglas, que adotaram os processos de flexibilização dos isolamentos e do lockdown, observaram uma regra fundamental, que foi atropelada aqui no Brasil, na nossa região e no estado de São Paulo. Qual é essa regra? As medidas de isolamento, de flexibilização, só passam a ser adotadas depois de 2 semanas em que a taxa de transmissão, passa a ser controlada de forma sustentada e segura. Jamais adotam medidas de flexibilização de isolamento quando a curva de crescimento da transmissão da doença continua toda. Então, aqui, ela foi tomada muito mais para responder à pressão econômica e os interesses eleitorais dos prefeitos do que qualquer outra coisa. Veja, no dia que foi anunciado a flexibilização por bandeiras, eu me lembro muito bem do discurso do secretário de Estado da Saúde de São Paulo, admitindo que nas últimas 24 horas, a taxa de crescimento no estado de São Paulo tinha sido de 3%. No dia seguinte, Douglas, tinha sido de 3,8%. Quer dizer, ela não estava estável, estava crescendo. Eu vou te dar um dado de Santos, que está disponível para todos nós, tá? Santos, há 15 dias atrás, tinha 4.447 casos confirmados. Não vamos nem trabalhar com as estimativas, com as projeções, vamos trabalhar com o número de casos confirmados, que, como eu disse, né, traduzem muito mais os casos graves do que o total do que está acontecendo. Mas vamos pegar os dados oficiais, porque nos permite fazer uma análise. 4.447. 15 dias depois, nós estamos com 6.904 casos confirmados. Isso significa um crescimento de 55% nas 2 últimas semanas. Me diga, nós estamos vivendo um quadro de estabilidade que justifique a abertura? Veja, quero trazer mais um elemento. Você já pegou bem a história de São Paulo, a cidade de São Paulo, ser considerada uma ilha isolada do ABC, de Guarulhos, da região de Osasco, enfim, que os 12 milhões de habitantes de São Paulo não estão interconectados com os outros 12 milhões que vivem nas outras cidades, é uma brincadeira. Mas eu quero chamar a atenção para uma outra coisa. À medida em que se libera o funcionamento do comércio, das atividades, né, que se trabalha isso com redução da frota de transporte coletivo, ao invés de criar um conjunto de medidas muito mais inteligentes, planejadas, que possam diluir. Veja, eu não estou defendendo que seja feito agora, não, porque eu defendo que continue o isolamento social. Aliás, se tinha coisa que nós tínhamos que fazer, era concentrar o isolamento exatamente nessas 2, 3 semanas, que nós sabemos desde de antemão que era a semana de maior perigo para nós no Brasil, e particularmente aqui para o estado de São Paulo. Então, ao invés de fazer isso, nós tínhamos que diluir a liberação das atividades econômicas, manter frotas de ônibus, particularmente de transporte coletivo, né,
na totalidade da liberação. Para quê? Para que a gente pudesse ter os ônibus circulando, e é isso mesmo que tem que acontecer, porque é assim que foi feito nos outros países que tiveram sucesso, certo? Com metade da capacidade de pacientes sentados. O que a gente vê é o povo brasileiro sendo transportado novamente como se estivesse num navio negreiro. Né? A Casa Grande diz assim para a senzala, vai lá e se mata. O segundo lugar onde se tem maior risco de exposição de infecção pelo coronavírus, só perde para os serviços de saúde por motivos óbvios, né, são os transportes coletivos. E veja, nós estamos trabalhando no Brasil inteiro com redução de frota. Na cidade de São Paulo, Douglas, 40 motoristas perderam a vida por Covid. Nesse momento tem mais 37 internados graves. Por quê? Porque são profissionais que estão altamente expostos. O processo de higienização, de sanitização, né, as medidas de orientação da população de como usar os transportes coletivos, a ampliação de frota, né, seja para o trem, seja, que agora é uma realidade para nós, né, o VLT, seja para os ônibus, seja para as vans, seja para micro-ônibus, aonde tem transporte de massa não foi feito. Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo exatamente uma situação de profundos equívocos, né, e que vão custar muito caro, inclusive para os nossos empreendedores, para os nossos empresários. Né? Essa abertura meia-boca que está sendo feita, né, essa abertura desse jeito, num momento crítico, que muito provavelmente resultará na necessidade de adoção de medidas mais restritivas daqui para frente, ela é muito mais perniciosa do que se houvesse uma concentração do isolamento, né, efetivo, para ser bem feito, para a gente sair mais cedo. Veja, eu vou dar um dado para você. Nos países europeus, em 50 dias com isolamento e com lockdown, eles conseguiram fazer a flexibilização e estão caminhando para a normalidade e já para a recuperação econômica. Nós já passamos de 90 dias, Douglas. 90 dias de transmissão da doença. E não temos perspectiva. A nossa melhor projeção, o melhor cenário, era de que nós teríamos, durante toda a epidemia, 44 mil óbitos. Nós já passamos de 46 mil óbitos. A nossa nova projeção agora é que nós vamos ter entre 125 mil e 145 mil óbitos. É uma perversidade, é uma tragédia que nós estamos vivendo. Né? E aí é preciso chamar a responsabilidade das autoridades, do próprio setor econômico, né? De que futuro nós queremos falar. Nós queremos indenizar. O que chama de indenizar? É não conseguir controlar, é viver com a Covid o tempo inteiro, até daqui a 1 ano, 2 anos, a gente ter vacina. Essa é uma decisão que nós vamos ter que tomar. Eu considero profundamente equivocado. Veja, os sistemas de bandeira, por regiões, ele não é por si equivocado. A análise tem que ser feita em regiões mesmo. A Baixada Santista é uma região e nós temos que analisar os 9 municípios. Não adianta, por exemplo, cada cidade tomar uma decisão. A decisão tinha que ser concertada, acordada entre o Estado e os 9 municípios, com muita transparência, com muita testagem e ser tomada no momento correto, né? Não fazer isso vai custar muito caro, inclusive no processo de recuperação das economias. O problema é que os prefeitos, de maneira geral, estão desesperados com a aproximação do calendário eleitoral. E nesse momento, Douglas, infelizmente, a história colocou uma responsabilidade por essa leva de prefeitos. A grande maioria foi eleita em 2016 com o discurso antipolítica, anti-Estado, né? Um discurso fariseu de austeridade fiscal, de negação da própria política, e olha que ironia do destino, né? A pandemia deu a eles a enorme responsabilidade de conduzir o enfrentamento sanitário e as medidas sociais e econômicas. E aqui entre nós, uma grande parte não se mostra preparado, não tem estatura para conduzir os destinos, ainda mais quando a gente tem, como a gente já conversou, o presidente da República atrapalhando o quanto pode, o quanto não pode, a condução. Então, a responsabilidade das autoridades estaduais e municipais se hipertrofiou, né, ganhou uma evidência. E o que a gente vê é uma enorme dificuldade, né, de dizer o seguinte, olha, governar é a arte de dizer sim e dizer não. O não é profundamente democrático. E não, muitas vezes, é profundamente necessário. Por quê? Porque ele protege, ele defende os interesses da imensa maioria da população. E é isso que acho que está faltando, capacidade de dizer mais não do que sim, né, para preservar a vida e agir republicanamente. Chioro, eu estava vendo aqui uma matéria da Carta Capital, que fala
que ex-ministro da Saúde estima milhões de infectados e critica enfrentamento às cegas, né? Uma matéria fazendo referência a você. Eu queria aproveitar a sua experiência no comando, né, da pasta do Ministério da Saúde para perguntar a questão da testagem, da ampliação das testagens, né? Vemos aí exemplos como a Coreia do Sul, como o Japão, que fizeram testagens maciças na população e obtiveram bons resultados. O ministro interino da Saúde, Pazuello, disse que testagem é fundamental na semana passada, porém não apresentou nenhuma proposta concreta sobre isso. Eu queria perguntar para você, neste momento da pandemia, né, com esses recordes de infectados, ainda é possível viabilizar um programa de testagens maciços para a população, seja em parcerias com as universidades, né, com as empresas, ou até mesmo comprando de outros países? Fundamental. Como eu acho que hoje a gente tem convicção suficiente para entender que o enfrentamento da Covid, e eu falo convicção suficiente, inclusive analisando, Rodrigo, as experiências exitosas dos outros países, né? A Covid demorou quase 40, 45 dias para chegar no Brasil e nos dá uma janela de oportunidade para observar o que deu certo e o que não deu certo. Na Austrália, na Nova Zelândia, na Coreia do Sul, no Japão, na própria China e nos países europeus, né? Todos eles investiram fortemente em testagem. E dois tipos de teste. Teste de biologia molecular, o tal do RT-PCR, que é fundamental para fazer diagnóstico. Esse, para poder diagnosticar se o caso é leve, é assintomático, se a pessoa está grave ou moderada, tal, mas que se tem Covid, é este exame que precisa ser feito. E fazer inquéritos sorológicos usando o teste rápido, e aí não necessariamente para diagnosticar caso, mas para poder entender a dinâmica de transmissão da doença nas comunidades, um pouco o que as universidades estão fazendo aqui na Baixada. A associação dessas duas estratégias ela é decisiva, inclusive para identificar quem são os casos, isolar os casos, buscar novos casos a partir dos contactantes, testar mais pessoas, né, colocá-las em isolamento, porque é assim que você derruba a taxa de transmissão, né, a tal do RT, que é as duas letrinhas mágicas, que significa o seguinte: toda vez que a taxa de transmissão ela cai abaixo de 1, ou seja, que um paciente passa a transmitir a doença para menos de uma pessoa, passado 2 semanas, 3 semanas, estabiliza e começa a controlar. Sem isso, se a taxa de transmissão está acima de 1, 1,8, 1,9, ou 2, 2,5, como nós tivemos no começo da pandemia aqui na região, explode a ocorrência de casos. Então, é fundamental. O que acontece? Acontece que o Brasil, por conta da emenda do teto, por conta de todo o desmonte que foi feito do golpe de 2016 para cá, deixou de investir na nossa rede de laboratórios de saúde pública. Aqui no estado de São Paulo, representado pelo Instituto Adolfo Lutz. Mas cada estado tem um laboratório central de saúde pública. Então, essa nossa rede estava muito arrebentada, né? Os exames de biologia molecular são feitos de forma semi-automatizada. Nós não estamos conseguindo comprar insumos para poder fazer, para poder rodar os testes. O governo demorou para produzir a parceria com o setor privado, que tem capacidade de apoiar a rede de laboratórios privados. Não convocou até agora a rede das universidades públicas. Não chamou para poder compor a rede de laboratórios da Embrapa. A Embrapa tem mais de 50 laboratórios que fazem exames de biologia molecular. Quer dizer, se tivesse comando no Ministério da Saúde, né, teria sido já resolvido este problema e nós teríamos capacidade máxima. Bom, para quem está nos acompanhando e quer entender do que eu estou falando, eu vou dar alguns dados que estão disponíveis pela John Hopkins, que está monitorando as ações de Covid no mundo, só para vocês entenderem. Enquanto a maior parte dos países europeus, o Chile, o Uruguai, estão testando entre hoje 90 mil a 120 mil testes por milhão de habitantes, o Brasil agora chegou a 9 mil. Né? Por isso que nós continuamos gerenciando a crise às cegas. E aí eu queria só acrescentar uma informação de uma coisa que o Douglas me perguntou na rodada anterior e que eu acabei não respondendo, sobre a qualificação técnica do Ministério. Né? Até a gestão do Mandetta ainda tinha resistido, porque o Mandetta manteve uma parte das equipes técnicas qualificadas do Ministério. Mas desde a entrada do Taishi, o Breve, né,
e depois a chegada do general interino, né, nós temos um verdadeiro desmonte das equipes técnicas. Hoje, os quadros que respondem, Douglas, pela Secretaria de Vigilância, pelas áreas de controle de endemias, pela área de atenção à saúde, é todo formado ou por militares que não têm nenhuma formação na área da saúde, nenhuma experiência, ou por técnicos muito ligados ao Centrão, né, que já estão indicados para esses cargos, sem experiência de gestão, não foram secretários municipais, não foram secretários estaduais, não se trata de gente formada na estrutura ali do próprio ministério, que já passaram pela epidemia de dengue, passaram pela zika, passaram pelo chikungunya, passaram por H1N1 e, portanto, foram se formando, né? O Brasil tem técnicos muito qualificados no SUS, mas não se trata mais assim. O Bolsonaro conseguiu fazer o enquadramento de gente que lhe bate continência e cumpre suas ordens absurdas. Protocolo de cloroquina, mexer em sistema de informação sem nenhuma consistência, ou seja, é aquilo que eu falei, o pandemônio destruiu a capacidade de enfrentamento da pandemia. Bom, a propósito disso que você está falando, vamos lembrar aqui que você assinou uma denúncia junto com eram todos ex-ministros, né? O Alexandre Padilha e o Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, das gestões, né, Dilma e Lula. E essa denúncia aponta o Jair Bolsonaro como genocida, né? Inclusive, essa denúncia está em trâmite nos sistemas de monitoramento da ONU, no TPI, né, que pode, Tribunal Penal Internacional, que pode, uma vez aceitando essa denúncia, responsabilizar Jair Bolsonaro como genocida, que é um crime, né, terrível contra a humanidade, né? E vou lembrar aqui, por exemplo, que o juiz Baltazar Garzón teve nesse Tribunal Penal Internacional e foi ele que decretou a prisão do Augusto Pinochet, que já estava, né, processado por esse tribunal por conta da questão da ditadura lá no Chile, e foi um episódio que todo mundo acompanhou. Pinochet ficou preso por uma ordem do TPI. Então você assinou uma denúncia na mesma direção com os seus colegas ministros, Alexandre Padilha e Humberto Costa. Quando você se convenceu dessa medida, que era uma medida necessária? Porque assim, eu tô fazendo essa pergunta, sabe, Arthur? Porque as informações que você traz são informações de atitudes à frente do aparelho de Estado genocidas. Você não só retira um ministro da Saúde, quer dizer, alguém qualificado para fazer a gestão pública desse tema, como você vem desmontando toda a estrutura de que o país já dispunha, portanto, é patrimônio do país, isso, esses técnicos, etc. Você age contra eles, no meio de uma pandemia que você já caracterizou, que nos leva ao epicentro, né, dessa cena no mundo. Então, eu quero te fazer essa pergunta com relação à representação feita no TPI, que acho que se conecta com isso que você está falando. E que continua tramitando. Ainda ontem a gente recebeu, nós temos recebido troca de mensagens que o processo está efetivamente rodando, e nós estamos alimentando, porque as evidências, o Bolsonaro não para de produzir provas contra ele mesmo, né? Então, por exemplo, na semana passada nós tivemos que reportar a sua decisão, a sua postura de incitar a população a invadir hospitais, o que efetivamente aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu na Bahia, inclusive com um deputado federal da sua base, né, que, sob suspeita de Covid, invadiu um hospital público, né, e sem máscara, ou seja, colocando em risco outras pessoas. Deve ter, inclusive, outros desdobramentos tomados pelo próprio governo da Bahia. Então, a gente tem trazido esse conjunto de elementos. Veja, que se coloca à medida em que o Brasil não se preparou adequadamente, o Brasil não apenas não se preparou, como não tomou as medidas adequadas para o enfrentamento da pandemia, né, e tem no presidente da República o principal sabotador das medidas sanitárias que são produzidas e indicadas pelo próprio, inicialmente pelo próprio Ministério da Saúde, né, porque é um caso de se opor às decisões que o seu próprio órgão técnico sanitário indicava. Mas o Brasil é signatário de um regulamento sanitário internacional, que, aliás, não só é signatário, como o Brasil liderou
é sempre importante relembrar para as pessoas que o Brasil, junto com a China, né, no final da década de 40, foi o país que propôs a criação da Organização Mundial de Saúde. Que o Brasil teve um brasileiro que dirigiu a Organização Mundial de Saúde por 20 anos, de 1953 a 1973. Que o Brasil tem a vice-presidente, Maristela, uma técnica qualificadíssima, né, que é quase que a vice-diretora da Organização Mundial de Saúde. Nós sempre tivemos uma fortíssima participação, o Brasil sempre foi um ponto de equilíbrio nos tratados internacionais. Então, à medida que o Brasil hoje se coloca como um país continental, de dimensões continentais, um país superpopuloso, né, como o epicentro e muito provável disseminador da doença, criando condições para colocar o mundo em risco, porque, veja, não se trata de uma decisão que só interfere no risco para a população brasileira. Por isso, só já justificaria, né, a acusação de genocídio contra o Bolsonaro. Mas coloca a humanidade em risco. Daí porque essa produção de uma denúncia, né, de crime contra a humanidade feito por um presidente da República que nega a ciência, que nega as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, impõe à população brasileira o uso de um medicamento que está proibido praticamente no mundo inteiro, que é o caso da cloroquina. Veja, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, essa semana, contraindicou formalmente o uso, e a gente continua... No dia que eles contraindicaram, o Ministério da Saúde estende a indicação de uso para crianças brasileiras, né? Então a gente vai acumulando um conjunto de situações que vão corroborando esta denúncia feita por mim, pelo Humberto Costa e pelo Alexandre Padilha, que se soma também à denúncia de outros setores da sociedade, né? Mas é claro que uma denúncia feita por 3 ex-ministros da saúde tem um impacto, sendo um senador da República, um deputado federal e um professor da mais importante universidade na área da saúde do Brasil, que é a Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, ao qual eu sou vinculado, né? Ela tem uma responsabilidade, um peso muito grande, e nós acreditamos que no futuro, não próximo, porque esses processos, infelizmente, eles não são concluídos com a rapidez que nós gostaríamos, mas que a história vai julgar Jair Bolsonaro, né, pela morte, né, de milhares de brasileiros desnecessária. Gente, não eu estou dizendo que a gente não teria perda de entes queridos pela Covid-19. Infelizmente, é uma situação que nós teríamos que enfrentar. Mas na escala, veja, nós prevíamos, no melhor cenário, 44 mil óbitos até o final da epidemia. Nós já no começo de junho batemos nos 44 mil óbitos e vamos passar isso de maneira muito importante. E, Douglas, com uma incidência completamente diferenciada sobre o povo pobre, sobre o povo da periferia, sobre a população negra, sobre aqueles que vivem em condições de maior vulnerabilidade. A perversidade tem a ver com isso, tem a ver com o boicote às medidas sanitárias, mas também a não adoção de um conjunto de medidas que poderiam proteger a população. Eu vou dar um dado da saúde. Dos 38 bilhões e meio que o Congresso Nacional mexeu no orçamento, trouxe de recursos novos para serem colocados no enfrentamento da Covid, menos de 11 bilhões foram até agora executados ou transferidos para estados e municípios. Se a gente pegar os dados também colocados para auxílio emergencial, auxílio a pequenas e médias empresas, menos de 1/3 foi aplicado. Então, fica aqui para a gente refletir, para os empreendedores, etc., né, a dificuldade que isso significa. Bom, Arthur, essas informações que você nos trouxe e essas análises também servem, entre outras coisas, para a gente pensar, inclusive no nosso papel, nosso que eu digo, nós cidadãos, nós cidadãs, né, para atuar para reverter esse quadro, porque a situação, a escala, inclusive, da exposição, das consequências, dos efeitos que você vem apresentando, ela é trágica. A escala de uma tragédia. Nós estamos contando uma história de uma tragédia. Futuramente, as outras gerações são capazes de olhar esse momento da nossa história e perguntar como eles puderam fazer isso. Como eles puderam fazer isso? Onde estava esse povo que não deteve isso? Então, assim, as informações que você traz, elas dão conta dessa dimensão. Eu queria só fazer uma última pergunta para você, que a gente já está encerrando, né? Eu sei que o Rodrigo queria te perguntar também, né?
Rodrigo, você... A minha é rapidinha. Vai lá, eu respondo rápido. Você vai fazer, Douglas, ou eu? Pode fazer. A minha pergunta é uma pergunta esperançosa, né? Kioro, a gente vê aí algumas teses otimistas que dizem que teremos vacina aí até o final do primeiro semestre de 2021. Como que você está analisando isso tudo? O próprio governo do estado de São Paulo já divulgou essa semana um estudo sobre vacinas. Queria saber a sua opinião sobre quando teremos uma vacina. Bom, vai lá, Douglas, faz a sua também que eu entro. Eu respondo rápido. Na verdade, você está compondo aí uma equipe de um programa de pesquisa, e, inclusive, a área da pesquisa é aqui, né, na região que a gente se encontra. E essa pergunta que eu vou te fazer de maneira sintética, você nos dizer quais foram os resultados, né, que essa pesquisa já produziu para esse momento, que são importantes para os habitantes aqui da região conhecerem, inclusive se orientarem a partir desse trabalho científico que você está, enfim, participando aqui, que é super importante para nós. Não, perfeito, porque a sua pergunta se interconecta com o que o Rodrigo nos provocou, né? Na primeira fase da pesquisa, que foi feita no início de maio, nós identificamos que 1,4% só da população da Baixada já estava infectada pela Covid-19. Né? Isso pode parecer pouco, mas comparativo, por exemplo, ao Rio Grande do Sul, era quase 4 vezes mais. Né? 1,4%. 15 dias depois, tinha aumentado 60%, 2,2% da população. 15 dias depois, na terceira fase, nós encontramos um aumento de 75%, ou seja, pulou para 3,8%. Né? Nós estamos agora fazendo o campo, estamos muito curiosos para saber. Eu acredito que esse número deve ter aumentado expressivamente, né? Mas o que chama atenção, Douglas, são alguns dados que eu vou aqui rapidamente resumir. Primeiro, nós ainda temos um percentual muito pequeno da população brasileira infectado. Ou seja, nós, pegando o dado da última pesquisa, nós temos 96% das pessoas têm risco de contrair o coronavírus. Aliás, dados que chamam atenção também e batem com o da Itália e da Espanha, que ao final da pandemia, que já está sob controle, no caso da Espanha, só 6%, no caso da Itália, só 8% da população foi infectada. Ou seja, nós não teremos a tal da imunidade de rebanho, nós não teremos a tranquilidade enquanto não tiver a vacina. Né? Mas antes só de falar da vacina, eu quero te chamar mais um dado que a pesquisa traz, que nós estamos agora produzindo um artigo científico, que nós vamos dar destaque a isso, que é o quanto que ela é desigual para as pessoas de acordo com classe social. Né? As pessoas que moram em casas com mais de 4 cômodos, que têm renda familiar mais alta e nível de escolaridade mais alta, chegam a cumprir quase 90% dessa população cumpre o isolamento social. Quando a gente pega, Douglas, as pessoas mais pobres, que vivem em casas com menos de 4 cômodos, que vivem com renda familiar com menos de 3 salários mínimos, né, e baixo nível de escolaridade, o grau de isolamento é menor do que 30%. Por isso que as taxas são tão desiguais, tanto de óbitos como de casos, entre pobres e ricos. Porque os ricos estão conseguindo se proteger e os pobres estão literalmente se expondo, porque vivem em condições mais precárias. Isso, por si só, já orienta a possibilidade de tomada de um conjunto de ações, de políticas públicas destinadas a proteger e garantir segurança alimentar, criação de centros de isolamento, enfim, um conjunto de medidas que nós podemos discutir num outro programa com base nessa pesquisa. Em relação à vacina, hoje, 124 grupos diferentes no mundo estão em fases avançadas de produção da vacina, 10 deles considerados já em fase 3. Desses que estão em fase 3, 2 delas serão testadas no Brasil. A vacina inglesa, produzida pela Universidade de Oxford, que vai ser testada pela Unifesp. A vacina chinesa, nessa parceria com o Instituto Butantan, que são as 2 mais promissoras. Mas, Rodrigo, infelizmente, se a gente for observar o que é a fase 3, né, que é a fase de eficácia clínica, nós precisaríamos ter um tempo de pelo menos 1 ano para que ela pudesse chegar na fase de conclusão, produção e distribuição. Se for muito, muito bom o resultado, pode ser um pouquinho antecipado,
né? Mas eu diria que a gente teria mais garantia de que a vacina estará disponível daqui a um ano. Aí entra um outro problema. Como produzir em escala industrial para 7 bilhões e 200 milhões de pessoas que vivem no mundo? Exato. Né? Se os países ricos vão ficar com toda a disponibilidade de vacina das primeiras levas, se será feita transferência de tecnologia para 2 laboratórios públicos brasileiros que, graças ao governo Lula e Dilma, tiveram investimento suficiente para produzir vacinas para gripe, que é o caso da Fiocruz e do Instituto Butantan. Vejam, graças à política industrial, do complexo industrial da saúde dos nossos governos, nós temos 2 plantas que têm capacidade de produzir, mas precisarão ter acordos que envolvem royalties, que envolvem todos os direitos de produção da vacina, né? E a transferência de tecnologia. Então, assim, cenas dos próximos capítulos a gente discute nas próximas vezes que vocês me convidarem, porque até lá nós vamos ter mais novidades sobre a vacina. Agora, eu tenho só uma convicção. O fato do Brasil ter ficado isolado, se auto-isolado, né, ter degringolado a sua relação com a Organização Mundial de Saúde, nos colocou fora de todos os grupos de alto nível de medicamentos e vacina. O espaço de liderança regional, que historicamente era ocupado pelo Brasil, agora está ocupado pelo Chile e pela Costa Rica. Então, tudo isso terá que ser reconquistado, né, quando a normalidade voltar ao Brasil. Gente, eu não estou dizendo nem quando nós voltarmos ao poder, não é nisso, mas é quando nós conseguimos efetivamente encontrar uma solução para colocar fora Bolsonaro, e o que ele representa em termos de atraso, fora do Brasil. Né? Eu fico muito preocupado quando a gente fica o tempo inteiro centrando na figura do Bolsonaro e esquece que o Bolsonaro foi uma construção política de 1/3 da sociedade brasileira que votou nele e de 1/3 da sociedade brasileira que se omitiu e que agora precisa ter a responsabilidade de reconhecer o profundo equívoco que isso significou, tá certo? E se corresponsabilizar por encontrar caminhos para a gente recolocar o Brasil numa rota de futuro, que passa, Rodrigo, por exemplo, a gente voltar a ter acesso a coisas que nós temos capacidade de ter, por exemplo, que é uma vacina, né? Que a gente possa voltar a ter dignidade para proteger a vida das pessoas, né? Olhar para quem mais sofre, para ter um olhar diferenciado, né? E entender que a política é a principal ferramenta, né? Para a gente poder, inclusive, mobilizar os recursos da ciência, da saúde pública, da medicina, do enfrentamento da desigualdade social e produzir uma vida mais justa, mais civilizada, né? Que é o que a gente espera de aprendizagem, né? Depois de viver essa crise da pandemia de Covid-19, que assolou o mundo, mas o Brasil de forma desigual, pela conjugação de uma crise sanitária, econômica e social, né? E uma coisa completamente tupiniquim, né? Que é essa crise política absurda que nós estamos vivendo num momento tão crítico. Arthur, a gente, a partir da tua fala, consegue entender que lutar contra o bolsonarismo, lutar contra essa forma autoritária de poder, essa forma que vai pelo caminho do genocídio e vai pelo caminho do autoritarismo, porque não é só, né, as vidas que correm risco com o bolsonarismo, mas a democracia está correndo risco com o bolsonarismo. Então, assim, lutar contra essa deformação política é lutar, inclusive, para impedir que a gente passe de pandemia para endemia, como você próprio classificou. Você passa a conviver e naturalizar uma situação de risco à saúde pública que era perfeitamente evitável, administrável e, de certa maneira, poderíamos combater e nos defender. Então, o bolsonarismo tira as nossas defesas. Se nós fôssemos um sistema orgânico, né, o bolsonarismo ataca a nossa imunidade, né? Ele expõe o nosso organismo a um colapso. Por isso que você, inclusive, disse aí, né, olha, não quero crer que a gente vai entrar numa situação de endemia, mas a gente está cometendo tantas falhas que a gente pode até, aí a sociedade, a partir dessa direção, se colocar nessa situação. Então, uma coisa que acho que fica muito claro quando você fala é isso, quer dizer, essa conexão entre o risco sanitário, né, e a tragédia política e social que a gente se encontra e que nós temos que evitar. E a segunda questão que eu queria colocar é: que felicidade que você seja daqui, Arthur.
Que felicidade que a gente possa contar com você aqui. Você está pesquisando aqui, você está informando a sociedade aqui, prestando um serviço de grande estima científica e social aqui. E aí a gente vai sim aceitar a sugestão que você fez de te trazer novamente, porque são informações que nos ajudam muito, né, na autodefesa, já que a gente não tem defesa institucional, né, a sociedade brasileira, isso aqui é uma república federativa, pressupõe que a união, né, dos entes federativos, né, se faça em favor da população. Mas o que a gente vê com o bolsonarismo é não só a desunião, uma política de desunião dos entes federativos, como de belicosidade, de disputa política suicida da União contra os estados e contra os municípios, como essa afirmação que você lembrou, né, do presidente da República, da população invadir o hospital. Não faz absolutamente nenhum sentido uma coisa dessa. Né? É insano, mas você lembrou. A gente está focando muito na questão da figura do Bolsonaro, mas o bolsonarismo é um movimento político do qual a sociedade brasileira tem que se defender. Vai além, né, do Bolsonaro, e é essa necropolítica que você tanto descreveu, porque a ausência total de política para aqueles que já estão em situação de risco, e nesse momento você descreveu, inclusive, nos dados que você está estudando, são as piores vítimas dessa situação. Então, Arthur, a gente quer agradecer a tua presença aqui na Rádio Brasil Atual Litoral, as informações que você trouxe, e contar mesmo com o teu eventual retorno, porque é necessário para... A rádio é um veículo, né? É necessário para a população dessa região ter informações desse nível e de qualidade. Então, muito obrigado pela tua participação aqui no Manhã Brasil Atual Litoral, Arthur. Podem contar comigo, viu? Um prazer estar com vocês, é uma satisfação. Eu me sinto muito comprometido, né? Não apenas com o litoral, mas com a minha cidade e com esse jeito de fazer ciência, né? Nós vamos ter agora, nos próximos dias, a liberação análise dos resultados dessa quarta fase. Acho que é uma informação importante para ajudar a entender a dinâmica de transmissão. Até agora, as nossas conclusões sempre foram unânimes dos cientistas que estão trabalhando, né, de recomendar a manutenção do isolamento, né? Em nenhum momento vocês vão ter viram respaldo dos cientistas, dos pesquisadores, para essas medidas de flexibilização, e a gente não pode fazer diferente, né? Acho que tem que ser coerente com o que a gente explica. Não dá para fazer como certos cientistas que compõem o tal do grupo de notáveis do Dória, que em privado, na universidade, falam uma coisa, e depois são obrigados a se retratarem em público, né? Até porque a gente sabe, por exemplo, que o critério que o Dória tem utilizado, né, é muito mais de suficiência de rede, ou seja, de saturação ou não da rede do UTI, do que propriamente da dinâmica de transmissão da doença. E isso não convém, isso não tem a ver com uma prática embasada cientificamente, né? Enfim, tem tantas nuances que a gente precisa discutir que eu me coloco à disposição. Acho que vocês estão cumprindo um papel fundamental com o programa regional. Eu acho que assim, a comunicação regional cada vez mais é fundamental, porque aí o indivíduo, a pessoa é capaz de fazer a conexão entre o global e o local, né, e processar essas informações e produzir uma visão crítica. Veja, eu acho muito interessante a gente concluir exatamente com isso. Vocês começaram falando da história da direita pirotécnica, né? Eu tenho muito receio de tratar dessa maneira, muito embora não deixa de ser bastante cômico, né, a maneira, porque, assim, passar da pirotecnia para o assassinato é um pulo, né? E a vida da Marielle, a vida do Anderson, a vida de milhares de lideranças de trabalhadores rurais, dirigentes sindicais, né, de brasileiros pobres, pretos da periferia, né, que são assassinados pelo próprio aparato de repressão do Estado, né, é expressão dessa necropolítica, é expressão dessa dinâmica bolsonarista, né? É quase que assim, estamos liberados para matar, né? Somos justificados pelas autoridades de cima a cometer essas barbaridades porque a vida do outro não tem valor, sabe, Douglas? Então eu acho que assim, a direita pode inclusive ser salutar para a democracia, né? Mas uma direita que se porte e faça o jogo democrático.
Eu não acho que a sociedade tem que ser toda de esquerda, né? Eu acho que a vida seria muito chata se a gente não tivesse, inclusive, como disputar. Vejam, a direita civilizada no mundo abandonou os postulados de Chicago, né? E rapidamente viu que, nesse momento, precisava ser keynesiana do ponto de vista econômico. Né? Precisava proteger a vida, precisava proteger os empregos, as empresas, etc. Né? A nossa continua, né, agarrada a uma visão ultra neoliberal, fascista, em que a vida não vale nada. Então, é contra isso que nós temos que se opor. Então, assim, eu aproveito esse espaço para fazer um chamamento aos democratas de centro, aos democratas de direita, porque existem, né, gente que pensa, é conservador, mas respeita o jogo democrático, né, que reflitam sobre o que significa o bolsonarismo, como você bem colocou, e o quanto que é importante, já nas eleições municipais que nós vamos viver, começar a fazer o freio de arrumação. E, é claro, né, pelas vias democráticas, enfrentar e afastar Jair Bolsonaro e o que ele representa. O Lula tem muita razão quando ele diz, não basta simplesmente trocar o Bolsonaro por alguém que defenda a mesma lógica, a mesma política, a mesma ordem econômica. Né? Democracia é assim, né? E nós vamos ter que aprender, né? E acho que pena que nós estamos aprendendo com a vida de milhares de brasileiros e brasileiras que poderiam estar com a gente. Nesse momento só tem uma pessoa que está ali contando, aliás, uma pessoa não, que representa um time, né, que está contando assim, um sorriso escondido nos dentes, que é o Guedes e a lógica econômica. Cada idoso, cada pessoa que morre está lá, opa, estamos ajustando as contas da Previdência, mais um velhinho que se vai, que não vai mais gastar no SUS. Essa perversidade é que nós temos que tirar da nossa vida. Por isso que a pandemia tem que trazer uma nova ordem política e econômica, um novo compromisso societário. É isso que nós estamos instigados a pensar, né? E é isso que eu estou disposto a discutir com vocês na minha coluna na Rádio Brasil Atual, que agora eu tenho sobre saúde aí toda semana, curtinha, mas a gente tem dado aí um recado, e eu fico super à disposição para debater com vocês, acho que Douglas e vocês têm cumprido um papel assim, muito importante, parabenizo pelo programa e me coloco à disposição. Até uma próxima. Bom, com essas palavras do Arthur Quioro, nosso ex-ministro da Saúde, professor, né, universitário, médico, pesquisador e, enfim, agora a gente sabe, colunista da Rádio Brasil Atual, né, e que a gente vai conversar aqui, repito, né, satisfação, né, uma felicidade que o Arthur seja um santista, né, e que possa falar com propriedade sobre a realidade da região. A gente vai encerrando o nosso Manhã Brasil Atual Litoral de hoje. Agradecendo a você, Arthur. Rodrigo, amanhã a gente está aqui, né, às 9 horas, de novo, discutindo a realidade, como o Arthur disse, né, global, mas como... Aqui eu lembro um símbolo que o movimento Mangue Beat fez, que é muito feliz. Né? Quando perguntaram para o Chico Science o que significava aquela parabólica enfiada na lama que simbolizava o Mangue Beat, ele dizia, bom, nós somos todos homens caranguejos, mulheres caranguejos, vivemos aqui na região do Mangue, do Recife, mas a gente está conectado com o mundo, né? Então a gente pega todas as informações do mundo e finca, né, no nosso território, para que a gente bote o nosso território para falar com o mundo e o mundo para falar com o nosso território. Então é isso. Na verdade, o Arthur é um pouco isso, né? Ele é um cidadão aí nacional, né? De projeção maior, mas está fincado nessa região, né? Como a gente disse aqui e respeita. Enfim, é isso. Estamos encerrando aqui o nosso Manhã Brasil Atual Litoral. A gente volta amanhã às 9 horas. Na sequência, você fica com O Som da Praia, do Olavo Dada. Um abraço, até amanhã. A gente vai ficando por aqui. Valeu, tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.